O campo de trabalho. 1. A ciência comparada. Não se pode dar conselhos muito específicos sobre o que convém aprender, e menos ainda sobre a dosagem dos elementos que devem ser incluídos em um plano de trabalho. São Tomás não faz nenhuma menção a isso nos 16 preceitos. Na verdade, é uma questão relacionada à vocação pessoal, em estreita dependência do objetivo almejado. Entretanto, algumas indicações são possíveis, e dá-las pode servir de ponto de partida para proveitosas reflexões. Não abordaremos o assunto desde sua origem. Falamos com pessoas que já têm a escolaridade básica e que se propõem a organizar ou completar estudos profundos. Nesse nível, são adequadas ao assunto as interessantes observações do Padre Gratry sobre a ciência comparada. Pode-se pensar que o desenvolvimento desse tema nas fontes esteja ultrapassado, mas seus fundamentos continuam válidos e merecem dos jovens intelectuais sérias meditações. Entendemos por ciência comparada a ampliação das especialidades pela aproximação de todas as disciplinas conexas a elas, e em seguida a relação dessas especialidades e de seu conjunto com a filosofia geral e com a teologia. Não é sábio, não é fecundo, mesmo para quem se dedica a uma especialidade muito determinada, encerrar-se nela cedo demais. Seria colocar tolhos em si mesmo. Nenhuma ciência basta-se a si mesma, nenhuma disciplina considerada isoladamente tem suficiente luz para seus próprios caminhos. Separada, ela se encolhe, murcha, debilita-se e, na primeira oportunidade, extravia-se. Uma cultura parcial é sempre indigente e precária. O espírito ressente-se continuamente disso. Falta-lhe certa liberdade de movimentos, certa segurança de visão, o que paralisa seus gestos. Um fruto seco é aquele que não sabe nada, mas também aquele que se apequenou e ressecou por se ter prematuramente enclausurado em um terreno exclusivo. Pode-se afirmar sem paradoxo que o mergulho profundo em qualquer ciência desemboca em outras ciências. As ciências na poesia, a poesia e as ciências na moral, depois na política e na própria religião, naquilo que esta tende é humano. Tudo está em tudo, e um enclausuramento só é possível por abstração. Abstrair não é mentir, diz o provérbio. Abstrair não é mentir, mas com a condição de que a abstração que distingue, que isola metodicamente, que concentra sua luz sobre um ponto, não queiras separar do que estuda tudo aquilo que se relaciona mais ou menos diretamente com ele. Isolar assim de comunicações o seu objeto é falseá-lo, pois suas relações fazem parte dele mesmo. Pode-se estudar uma peça de relojoaria sem considerar suas peças vizinhas. Pode-se estudar um órgão sem preocupar-se com o corpo. Também não se pode avançar em física ou em química sem as matemáticas, em astronomia sem mecânica e sem geologia, em moral sem psicologia, em psicologia sem as ciências naturais, em nada sem a história. Tudo se relaciona, as luzes intercruzam-se, e um tratado inteligente de cada uma das ciências faz mais ou menos alusões a todas as outras. Portanto, se você quer preparar o caminho para ter um espírito aberto, claro, verdadeiramente vigoroso, desconfie, desde o início, da especialidade. Estabeleça suas bases de acordo com a altura que pretende alcançar, amplie o diâmetro da escavação de acordo com a profundidade que ela deve ter. Compreenda ademais que o saber não é nem uma torre nem um poço, mas uma habitação humana. Um especialista, se não for um homem, será um burocrata. Sua esplêndida ignorância faz dele um estranho entre os homens e um inadaptado, um anormal e um tolo. O intelectual católico não pode copiar esse modelo. Pertencendo ao gênero humano por vocação, quer antes de tudo ser um homem, caminhará com um passo seguro, com uma base de sustentação, e não saltitando nas pontas dos pés. Nossos sábios procuraram sondar a noite em todos os sentidos. Nossos cientistas mergulharam nela suas mãos para alcançar as estrelas. Esse nobre esforço não deixa indiferente nenhum pensador de verdade. Seguir até certo ponto as explorações de cada investigador é uma obrigação sua, que por fim resultará numa capacidade decuplicada para suas próprias investigações. Quando retornar ao especial, tendo experimentado muita cultura, ampliado seu olhar, alcançado o sentimento das ligações profundas, será um homem muito diferente daquele que está confinado em uma disciplina estreita. Toda ciência, cultivada isoladamente, não é somente imperfeita, mas oferece perigos que todos os homens sensatos reconheceram. As matemáticas isoladas falseiam o juízo, habituando a um rigor que nenhuma outra ciência permite, e muito menos o permite a vida real. A física e a química obcecam por sua complexidade e não dão ao espírito nenhuma amplidão. A fisiologia leva ao materialismo, a astronomia à divagação, a geologia faz de você um cão de caça farejador, a literatura esvazia-o, a filosofia infla-o,
A teologia conduz ao falso sublime e ao orgulho doutoral. É necessário passar de um espírito a outro para corrigir um através do outro. É necessário aliar as culturas para não arruinar o solo. E não pense que levar até certo ponto esse estudo comparado vai sobrecarregá-lo e atrasá-lo para começar um estudo especial. Você não se sobrecarregará, pois as luzes adquiridas na comparação tornarão todas as coisas mais leves, adquirindo maior amplitude. Seu espírito estará mais apto a absorver sem que se torne mais pesado. Quando se chega ao centro das ideias, tudo se torna mais fácil. E qual melhor meio para chegar ao centro do que experimentar diferentes caminhos, já que todos, como os raios de um círculo, dão o sentimento da convergência e de um cruzamento comum. Conheço um linguista que aprende uma nova língua em 15 dias. Por quê? Porque conhece muitas outras. Com um único olhar ele capta o espírito do novo idioma, suas características fundamentais, sua inteira constituição. As ciências são línguas diversas nas quais a natureza é inefável e dificultosamente balbuciada pelos homens. Decifrar várias delas é favorecer cada uma, pois no fundo elas formam uma unidade. Além disso, o poderoso instinto e o entusiasmo despertados em todo homem bem dotado por essa viagem através das ciências, pela exploração desses magníficos domínios, como se visitasse sucessivamente os fiordes da Noruega, o Chifre de Ouro, os hipogeus do Egito, os pampas da América e os palácios chineses. Esse ardor de certa forma épico, que contagia uma inteligência forte ao contato com os grandes espíritos, comunica ao estudo uma certa verve e maravilhosas facilidades. Um rabino a quem acusavam de sobrecarregar a lei respondeu: quando um balde está cheio de nozes, ainda podemos pôr nele várias medidas de azeite. Esse homem tinha zelo, o que, para a capacidade espiritual, corresponde ao calor que dilata os corpos. Uma taça ao sol tem mais capacidade que a sombra. Um espírito exaltado pelo espetáculo da natureza, distendido por ele como um arco-íris, torna-se capaz de absorver sem cansaço, com alegria, conhecimentos que esgotariam o triste estudioso de uma só ciência. Os maiores homens sempre se mostraram mais ou menos universais, excelentes em certo campo, foram em outros ao menos curiosos, frequentemente especialistas, e às vezes até mestres. Você não conseguiria confinar em uma só cultura homens como Aristóteles, Bacon, Leonardo da Vinci, Leibniz ou Goethe. Henri Poincaré, na Academia de Ciências, espantava seus colegas de todas as áreas com suas intuições geniais. Consultar-lhe equivalia a colocar-se imediatamente no centro do saber, onde não há mais ciências diversas. Você não tem tais pretensões? Muito bem. Mas, na medida de cada um de nós, o que os grandes realizaram permanece uma fecunda indicação. Faça um plano amplo, que pouco a pouco se reduzirá quanto ao tempo consagrado a cada estudo secundário, jamais em relação à amplidão do olhar e do espírito de trabalho. Escolha bem seus conselheiros. Apenas um dentre 1000, para o conjunto, outros para cada campo, se for necessário. Divida o seu tempo e ordene a sucessão das culturas. Não deixe isso ao acaso. Em cada coisa, vá direto ao essencial. Não se deixe atravancar por minúcias. Não é pelas minúcias que abordamos uma ciência, muitas vezes é pelo detalhe, mas o detalhe característico, ou seja, uma vez mais, pelo fundamental. Aliás, você não poderá se orientar em tudo isso antes de ter absorvido o que ainda nos falta dizer. Assim como nenhuma ciência particular é suficiente, também o conjunto das ciências não é suficiente sem a rainha das ciências, a filosofia. 2. Nem o conjunto dos conhecimentos humanos sem a sabedoria que provém da própria ciência divina, a teologia. O padre Gratry exprimiu sobre esse ponto verdades capitais, e São Tomás, com mais profundidade ainda, assinalou o lugar, o papel dessas duas rainhas de um duplo reino. 3. As ciências, sem a filosofia, perdem sua majestade e desorientam-se. As ciências e a filosofia, sem a teologia, perdem ainda mais a majestade, pois a coroa que repudiam é uma coroa celeste, e desorientam-se mais irremediavelmente, pois a terra sem o céu não encontra mais nem a trajetória de sua translação, nem as influências que a tornam fecunda. Hoje, tendo a filosofia decaído, as ciências rebaixam-se e fragmentam-se. Hoje, sendo a teologia ignorada, a filosofia estéril, nada conclui, exerce uma crítica sem bússola e, também sem bússola, estuda a história com frequência sectária e destrutiva e às vezes compreensiva e acolhedora, mas jamais dá um fundamento, jamais esclarece verdadeiramente. Ela não ensina. E para seus mestres, que têm a dupla infelicidade de ignorar e de ignorar que ignoram, a teologia pertence a um outro mundo. É, com certeza, um outro mundo que a teologia tem por objeto, mas o outro mundo contém este aqui, abarca em todos os sentidos, para trás, para frente e para cima,
e não é de espantar que o possa iluminar. Se o intelectual católico pertence ao seu tempo, não pode fazer nada melhor que dar sua contribuição para restituir a ordem que nos falta. O que nosso tempo não tem, do ponto de vista doutrinal, não é a quantidade do saber, mas a harmonia do saber, harmonia que só se obtém considerando os primeiros princípios. 4. A ordem do espírito deve corresponder à ordem das coisas, e já que o espírito não se instrui verdadeiramente senão investigando as causalidades, a ordem do espírito deve corresponder à ordem das causas. Se há, portanto, um ser primeiro e uma causa primeira, é aí que se completa e se esclarece em última instância o saber. Primeiro em filosofia, por meio da razão, depois em teologia, utilizando a luz que vem das alturas. O homem que pertence à verdade deve centrar sua investigação naquilo que é ponto de partida, regra e finalidade no mais alto grau, naquilo que é tudo para tudo, e também para todos. Só se alcança a ordem, em qualquer gênero de objetos ou de disciplinas, no momento em que os princípios, hierarquicamente dispostos até o primeiro princípio, cumprem seu papel de princípios, de comandantes, como num exército, como numa casa bem ordenada, como num povo. Hoje, os primeiros princípios foram repudiados, e o saber debandou. Só temos fragmentos, magníficos retalhos, mas não vestimentas, magníficos capítulos, e não um livro completo, não uma Bíblia. As Bíblias do saber eram antigamente as sumas, não temos mais sumas, e nenhum de nós tem capacidade para escrever uma. Está tudo caótico. Mas, se uma suma coletiva é algo de prematuro, ao menos cada homem que pense que deseja verdadeiramente saber pode tentar compor sua suma pessoal, quer dizer, pôr uma ordem em seus conhecimentos relacionando-os aos princípios dessa ordem, ou seja, filosofando, e coroando sua filosofia com uma teologia sumária mais profunda. Os cientistas cristãos, do início ao fim do século XVII, foram todos teólogos, e os cientistas, cristãos ou não, até o século XIX foram todos filósofos. Depois, o saber rebaixou-se, ganhou em superfície e diminuiu em altura, portanto também em profundidade, pois a terceira dimensão tem dois sentidos que se correspondem. Que o católico, consciente dessa aberração e de suas consequências, não sucumba a ela sendo um intelectual ou pretendendo sê-lo, que vise uma intelectualidade completa que dê a si mesmo todas essas dimensões. A teologia, dizia o padre Gratry, inseriu na árvore da ciência um enxerto divino, graças ao qual essa árvore pôde dar outros frutos. Nada é retirado de sua seiva, ao contrário, ela recebe uma corrente gloriosa. Em consequência desse novo impulso dado ao saber, desse apelo das conquistas humanas a uma colaboração celestial, todos os conhecimentos são vivificados e todas as disciplinas ampliadas. A unidade da fé dá ao trabalho intelectual o caráter de uma imensa cooperação. É obra coletiva de homens que estão unidos em Deus. E por isso a ciência cristã, tal como é, e bem mais ainda quando for escrita a suma dos tempos modernos, deve necessariamente ultrapassar em amplitude e inspiração todos os monumentos da antiguidade e do neopaganismo. As enciclopédias não se assemelham a ela mais que Babel às catedrais. Quem busca a verdade não deveria ignorar tal tesouro. Espero que a próxima geração, encaminhada pela atual, que supera tão notoriamente a anterior, abordará francamente e sem respeitos humanos a ciência das ciências, o cântico dos cânticos do saber, a teologia inspiradora e a única que é decididamente conclusiva. Encontrará nela tanto a maturidade quanto a elevação, o lirismo poderoso e calmo que constitui a vida completa do espírito. Não é tão difícil quanto se pensa adentrar na teologia, e não é um estudo muito longo, no nível em que é preciso adquiri-lo. Adotá-la como especialidade seria outra coisa. Consagre-lhe 4 horas semanais ao longo dos 5 ou 6 anos que supõe uma formação. Será o suficiente, depois bastará conservá-la viva. Mas, sobretudo, não vá confiar em falsos mestres. Comece por São Tomás de Aquino. Estude a Suma, não sem ter antes aprendido o conteúdo da fé. Tenha à mão o Catecismo do Concílio de Trento, que é em si mesmo um maravilhoso resumo da teologia. 5. Absorva totalmente esse manual e continue então com São Tomás, dia após dia, o desenvolvimento racional da ciência divina. O texto vai lhe parecer inicialmente seco, obscuro, depois, pouco a pouco, poderosas luzes brilharão. Vencidas as primeiras dificuldades, terá por recompensa novas vitórias. Aprenderá a língua falada naquela região, circulará por ela como em sua própria casa, percebendo que essa casa é uma sublime morada. Estude, bem entendido, em latim. As traduções da Suma são com frequência traições e são sempre insuficientes. Quem considera um impedimento o pequeno esforço de absorver uma língua que um espírito mediano aprende em 2 meses não merece que nos preocupemos com sua formação. 6. Falamos para os fervorosos,
que estes, desejosos de entrar na adega de vinhos, deem-se ao trabalho de procurar sua chave. Alguma obra introdutória a que o faça pressentir o pensamento de São Tomás e que lhe sirva como um aperitivo seria útil. Não se demore nela, mas tome essa mão que se estende para o início da jornada. 7. Por outro lado, um professor com um espírito aberto e bem informado seria inicialmente de muita ajuda. Eu quase disse, uma indispensável ajuda. Poderia iniciar-lhe no vocabulário especial do tomismo, evitaria hesitações e equívocos, esclareceria um texto através de outro texto, indicaria caminhos e o preservaria de passos em falso. No entanto, como estou seguro do mal que podem fazer os amigos desastrados, do desânimo e da espécie de escândalo que ocasionam seus tolos comentários, afirmo-lhe, prefira a solidão a um auxílio limitado. Esforce-se para quebrar a noz, ela machucará suas mãos, mas cederá, e o próprio São Tomás instruirá seu discípulo. Para tanto, consulte cuidadosamente, ao estudar cada artigo, as diferentes passagens a que as edições o remeterem. Consulte o Index Tertius. 8. Esse tesouro imperfeito, mas ainda assim um tesouro, compare e faça com que os documentos completem-se, comentem-se, e redija você mesmo o seu artigo. Excelente ginástica, que dará ao seu espírito flexibilidade, vigor, exatidão, ódio aos sofismas e às imprecisões, amplitude e, ao mesmo tempo, um acúmulo progressivo de noções claras, profundas, bem encadeadas, sempre relacionadas a seus princípios primeiros e constituindo, por sua inter-relação, uma poderosa síntese. 2. O tomismo, quadro ideal do saber. O que acabo de dizer leva-me naturalmente a expor meu pensamento sobre o tomismo considerado enquanto quadro de uma ciência comparada. Não há como contestar a utilidade de possuir o quanto antes, se possível desde o início, um conjunto de ideias diretrizes que formem um só corpo, e capaz, como ímã, de atrair e subordinar todos os nossos conhecimentos. Quem não o tem assemelha-se, no universo intelectual, ao viajante que facilmente cai no ceticismo ao visitar tantas civilizações diferentes e doutrinas adversas. Esse desvario é uma das grandes desgraças destes tempos. Subtrair-se a ele, graças ao equilíbrio intelectual fornecido por uma doutrina segura, é um incomparável benefício. Ora, o tomismo é, sob esse ponto de vista, soberano. Neste ponto, espero que haja muitos protestos. Já os ouvi em 1920, devo prevê-los ainda hoje. Creio, portanto, ser útil dizer àqueles que se dispõem a confiar um pouco em mim, quanto mais avanço, mais certeza tenho de que é nisso que reside o futuro para nossas inteligências católicas, para o seu próprio valor, e mais ainda, e mais do que tudo, para sua adaptação aos tempos que correm. Digam o que disserem os partidários das atualidades. O peso de uma doutrina e a sua novidade são coisas distintas. O gênio não tem data. Particularmente quando se trata das coisas eternas, a sabedoria consiste em dirigir-se a quem, não importa quando, conseguir mergulhar mais profundamente no seio da eternidade. Ademais, assinalo que um escolho. Fascinados pela glória de São Tomás, muitos abordam-no com entusiasmo. Vamos lá. E depois de 2 ou 3 páginas, desencantam-se. É que, sem suspeitá-lo, esperavam encontrar em sua obra, em vez de pesadas barras de ouro, as joias que estão na moda, e naturalmente decepcionam-se. Mas é um erro abordar as obras-primas do pensamento, tanto as da arte quanto as da natureza, comparando-as com a ideia vaga e falsamente grandiosa que se tem delas. Elas não cabem nesse quadro. Em compensação, suas sólidas perfeições existem, e é tolice privar-se delas por não corresponderem ao que se esperava, por não se adaptarem ao que se esperava. Insisto, pois, em dizer aos jovens católicos que me leem, estudem São Tomás, ele é o homem para estes tempos. Podemos dizer que foi criado 7 séculos atrás para matar a sede que temos hoje. Comparado à água lamacenta que nos servem, ele é uma fonte cristalina. Depois de vencidas por um esforço vigoroso as primeiras dificuldades de uma exposição arcaica, ele tranquiliza seu espírito, instala-o em plena claridade e lhe oferece um quadro flexível e forte para suas aquisições ulteriores. O tomismo é uma síntese. Por isso não é uma ciência completa, mas a ciência completa pode servir-se dele como de um poder de coordenação e de sobrelevação quase miraculoso. Se um papa pôde dizer da obra de São Tomás examinada em detalhe quote articuli, tote miracula, 9 com mais razão ainda podemos dizer que o conjunto é um prodígio. Estude esse sistema, aprecie suas características, julgue suas ideias mestras, depois sua ordem, depois a fecundidade de sua genealogia descendente, a amplidão da perspectiva, ou, melhor dizendo,
A capacidade vital de cada noção em relação aos fatos e as noções acessórias que a podem alimentar verá com espanto que nenhum conjunto parcial pode ser comparado a ele enquanto força atrativa perante o todo, que nenhuma semente tem um poder maior para absorver e canalizar as substâncias da terra. O tomismo é um ponto de vista espiritual tão bem escolhido, tão distanciado de todos os extremos em que se abrem os abismos, tão central em relação aos cimos, que se é conduzido a ele a partir de todos os ramos do saber, e que a partir dele se pode caminhar, sem rupturas no trajeto, em todas as direções do pensamento e da experiência. Outros sistemas opõem-se a sistemas vizinhos e se conciliam sob uma luz mais alta, meditando sobre o que os iludia e procurando fazer justiça a tudo que possuem de verdadeiro. Outros sistemas foram impugnados pelos fatos e se vêm ao encontro deles, abarca-os, interpreta-os, classifica-os e consagre-os na sua justa medida. Nenhuma metafísica oferece às ciências da natureza princípios de ordenação e de interpretação superior mais confiáveis. Nenhuma psicologia racional está numa relação melhor com o que a psicologia experimental e suas ciências anexas descobriram. Nenhuma cosmologia é mais flexível e acolhedora às descobertas que desconcertaram tantas fantasias antigas. Nenhuma moral serve melhor ao progresso da consciência humana e das instituições. Não posso tentar provar aqui nem minimamente o motivo dessas afirmações. Espero que cada um experimente por sua própria conta. É uma questão de confiança. E a confiança do católico não deve estar posta naturalmente naquela que recebeu a missão e a graça para guiar das alturas o movimento do seu espírito. A Igreja crê hoje, como desde o primeiro momento, que o tomismo é uma arca salvífica, capaz de manter flutuando os espíritos no meio do dilúvio das doutrinas. Ela não o confunde com a fé, nem com a ciência em toda a sua amplitude. Ela sabe que ele é falível e que participou, naquilo que é teoria transitória, dos erros do seu tempo, mas ela estima que sua estrutura corresponde em seu conjunto à constituição da realidade e da inteligência, e constata que a ciência e a fé podem nele convergir, pois que ele mesmo instalou-se entre elas como um castelo num cruzamento de estradas. Nada pode ser imposto em um tal domínio, mas digo a quem pretende consagrar-se à ciência comparada, ou seja, a quem tem o propósito de abordar as ciências particulares, a filosofia e a teologia como um só e único estudo. Volte-se para si mesmo, tente encontrar em seu coração uma fé suficiente em sua guia secular para não recusar-lhe uma livre adesão filial. Se conseguir, sua fidelidade será recompensada, subirá a um nível desconhecido tanto do solipsismo orgulhoso quanto da modernidade sem base eterna. Yeah. 3. A especialidade. Completemos agora o que acabamos de dizer sobre a ciência comparada, para que não se pense que propomos sob essa denominação uma ciência enciclopédica. Quanto mais se sabe, dentro de certas condições, melhor. Entretanto, quando essas condições não podem ser resguardadas, e hoje mais do que nunca traço, o espírito enciclopédico torna-se um inimigo da ciência. A ciência está mais nas profundezas que na superfície. A ciência é um conhecimento pelas causas, e as causas são profundas como as raízes. Devemos sacrificar sempre a extensão à penetração, pela simples razão de que a extensão não é nada em si mesma, e a penetração, introduzindo-nos no centro dos fatos, fornece-nos a substância daquilo que era buscado em uma investigação sem fim. Acabamos de sugerir uma certa extensão, mas em favor da profundidade mesmo e a título de formação obtida a formação e assegurado o aprofundamento de suas possibilidades. Então é preciso escavar, e somente a especialização pode permiti-lo. Com frequência aquilo que é indispensável no começo torna-se prejudicial mais tarde. Esse prejuízo pode se manifestar aqui de muitas maneiras e levar por diversos caminhos à decadência do espírito. Em primeiro lugar, cada um tem suas capacidades, seus recursos, suas dificuldades internas e externas, e devemos nos perguntar se seria sensato cultivar igualmente aquilo para o que fomos feitos e aquilo que está mais ou menos fora do nosso alcance. Vencer uma dificuldade é muito bom, é necessário, mas a vida intelectual não deve ser uma acrobacia permanente. É extremamente importante trabalhar com alegria, e portanto com relativa facilidade, e portanto no mesmo sentido das próprias aptidões. É preciso, avançando primeiro por diversos caminhos, descobrir-se a si mesmo e, uma vez consciente de sua vocação especial, fixar-se nela. Além disso, um perigo espreita os espíritos que muito se espalham, contentar-se com pouco. Satisfeitos com suas explorações por todos os campos, não se esforçam mais. Seus progressos, inicialmente muito rápidos,
são os dos fogos fatos sobre a terra. Nenhuma energia sustenta-se por muito tempo se não for estimulada pela dificuldade crescente e mantida pelo interesse também crescente por uma trabalhosa escavação. Examinado o conjunto, julgado em suas relações e em sua unidade à luz dos princípios fundamentais, é urgente, se não quiser ficar patinando no mesmo lugar, dedicar-se a uma tarefa precisa, limitada, proporcional às suas forças, e entregar-se a ela de todo o coração. Nossas proposições anteriores encontram aqui sua recíproca. Dissemos, é preciso andar por diversos caminhos para ter o sentimento dos encontros e é preciso abordar a terra com amplidão para descer às profundezas. Feito isso, se o que se quer agora é cavar em direção ao centro, a estreiteza aparente será de proveito para o espaço todo. O fundo da escavação mostrará o céu inteiro. Quando se sabe a fundo alguma coisa, por pouco que se saiba de todo o resto, esse resto beneficia-se em toda a sua extensão daquela viagem às profundezas. Todos os abismos assemelham-se e todos os fundamentos comunicam-se. Além do mais, supondo-se que se aborde com uma mesma e durável energia todos os ramos do saber, logo surgirá uma tarefa impossível. O que fazer? Quem deseja ser legião, esquecerá de ser alguém querendo ser um gigante, diminui-se como homem. Cada um, na vida, tem sua obra, deve aplicar-se a ela corajosamente e deixar a outros o que a outros a providência reserva. É preciso evitar a especialização quando o propósito é se tornar um homem cultivado, e, no que concerne ao herói destas páginas, um homem superior, mas é necessário voltar à especialização quando se trata de ser um homem exercendo uma função e propondo-se um rendimento útil. Em outros termos, é preciso tudo compreender, mas para chegar a fazer alguma coisa. 4. Os sacrifícios necessários. Veja, a partir disso, a obrigação que cada um tem de decidir-se, no devido tempo, a fazer os sacrifícios necessários. É muito doloroso dizer para si mesmo, tomando este caminho, abandono-me outros. Tudo é interessante, tudo poderia ser útil, tudo atrai e seduz o espírito generoso, mas existe a morte, existem as necessidades do espírito e das coisas. É preciso submeter-se e contentar-se, em relação ao que o tempo e a sabedoria nos furtam, com um olhar de simpatia que será também uma homenagem à verdade. Não tenha vergonha de ignorar o que só poderia saber pagando o preço da dispersão. Reconheço com humildade, pois é um sinal dos nossos limites, mas nossos limites, uma vez aceitos, tornam-se parte da nossa virtude. Uma grande dignidade advém disso, a do homem que vive sob sua própria lei e que cumpre seu papel. Somos pouca coisa, mas fazemos parte de um todo, e isso é nossa honra. Aquilo que não fazemos, nós também o fazemos, Deus o faz, nossos irmãos o fazem, e estamos com eles na unidade do amor. Não pense, portanto, que tudo lhe é possível. Meça sua tarefa depois de algumas tentativas inevitáveis, saiba limitar-se sem rigidez, mantenha, em meio às leituras e à necessidade de pequenos trabalhos, o benefício dos primeiros cultivos, o contato com a amplidão. Mas quanto ao essencial de seu tempo e de suas forças, concentre-se. O semicientista não é o que só sabe a metade das coisas, mas o que só as sabe pela metade. Saiba aquilo que decidiu saber, lance apenas um olhar para o resto. O que não faz parte da sua própria vocação, abandone-o a Deus, Ele cuidará disso. Não seja um desertor de si mesmo, por ter querido substituir a todos.